Assim como vocês apostam em cavalos, vocês são os nossos cavalos. Jogos nostálgicos ou pela ganância e egoísmo? Até mais e obrigado pelos peixes. Não há estratégia que possa te garantir a vida nesses jogos. Você sabe o que alguém muito rico tem alguém em comum com alguém muito pobre? Viver não é divertido para eles. Olha, mais uma frase impactante. Acho que é de todos dessa vez, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E dessa vez, com o segundo round do Round 6, né? Dessa vez eu tô preparado, porque da primeira vez foi um embate aqui caloroso, né? Então dessa vez eu tô preparado para ver o que vai acontecer aqui. Nossa! Vamos ver quem é que ganha Nem dessa tanto, vez. né? Nem tanto assim. É isso aí, galera. E mais uma vez estamos aqui com o nosso time de especialistas em Round 6. Já assistimos até dizer chega, né? Eu mesmo assisti outra vez essa semana para tentar pegar mais alguma referência. Caramba! É assim. E mais uma vez, da parte que a gente parou da outra vez, a gente falou muito sobre a questão mais política do envolvimento da série, né? E hoje eu acho que a gente vai focar um pouco mais sobre personagens, easter eggs e assim por diante. Mas antes, vamos aqui nos apresentar, né? Eu vou pedir aqui primeiro pelo Danilo, que tá aqui na nossa ordem como primeiro. E aí, Danilo, tudo bom? Tudo bom, obrigado Elcio, né? Obrigado Denise pela oportunidade, de novo. Vamos aí falar sobre Round 6. Por enquanto, né, igual eu falei no último bate-papo, eu não tenho canal, mas eu pretendo criar, né? Até porque eu coloco meu nome de Danilo Joker também. Mas vamos nesse bate-papo aí, porque o outro foi espetacular. Eu espero que esse aqui seja também. Com certeza. Denise! E aí, Denise? Oi, Elcio! Tudo, e você? Tudo bem com vocês, meninos? E Sânia? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom. Então, galera, o meu canal é Cine Série Play. Lá tem dicas sobre filmes e séries. Coloquei até uma review sobre Round 6 também, que tem lá. Vale a pena conferir. Confiram lá no canal, no Instagram. É isso aí. Boa. Continuando, a pessoa que mais muda de página, né? E também conhece meio mundo. Ela que é agenciadora do Hit Combo. Sempre tá trazendo uma figurinha nova. Ela é a ponte nossa, né? Ela é a ponte. E também temos aqui com a nossa talvez mais nova integrante do Hit Combo, né? A Sânia. Tudo bom, Ai, Sânia? que honra ser nova integrante. Olha, cheguei como convidada, já tô sendo nova integrante. Gente, eu tô muito alegre, muito feliz de estar podendo fazer esse segundo round aqui com vocês. Meu nome é Sânia Caldeira, meu canal no YouTube é Sânia Caldeira. E pra quem se interessa, ou tiver alguém da família que se interessa, tenho um Instagram que fala sobre maternidade, que é Maternando com Sânia. Pro pessoal aí que tá só ouvindo, né, o Sânia, é simples, S-A-N-Y-A. É simples, mas tem um Y aí. E lá eu também gosto de falar um pouco sobre educação infantil, né, não só sobre maternidade em si, mas educação infantil, algo que eu tô estudando muito agora. E muito feliz de estar de volta aqui com vocês. É isso aí. E nosso integrante importado, né? Nosso amigo aqui é Victor. E aí, cara, tudo bom? Tudo bom. Ficou a semana aí muito legal, pensando na live que fizemos a semana passada, que estamos fazendo agora, escutando aí com minha esposa, curtindo, tirando todo o suquinho dessa live tão legal, pontos de vista distintos, coisas que concordamos, e depois conectando com... Bom, meu Instagram é victor.maldo.potenzoni9 e meu Instagram sobre cinema e séries, onde escrevo com uma colega e amiga brasileira, Kachi, mando um abraço, que também estudou cinema e está estudando história. O nome do nosso Instagram é Cine que nos mira, que quer dizer cinema que olha pra gente.
É isso aí, galera. Todo mundo devidamente apresentado. Vamos começar o jogo. Onde é que a gente parou em Round 6? Alguém lembra? Alguém quer fazer a retrospectiva? Não lembro onde paramos, Não. mas eu tinha um detonante bom para começar, pegando carona no apelido, no nickname do Instagram daqui do amigo Danilo. Ele falou que, eu te vi quando adicionei ele outro dia, que o nickname do Instagram é Joker, né? E eu estava me ligando outro dia que uma das coisas mais principais, ainda mais que os elementos políticos e assim, em paridade com a parte humana de relacionamentos assim, humanos que vi no seriado, foi uma coisa que esqueci de falar outro dia, que não me liguei, depois me liguei quando estava escutando, e que se aparece muito em The Dark Knight. E é duas filosofias diferentes, dois pontos de vista diferentes sobre a humanidade. Um mais pessimista e outro mais optimista. O do Joker é basicamente o ponto em The Dark Knight, especialmente vemos claramente isso com aquela cena dos barcos, né? Tão maravilhosa, tão excelente, que parece que vão explodir os barcos, que ele botou essa coisa de que tinham uns barcos, né? Todos presos e outros todas pessoas normais que estavam tipo não tinham feito nada ruim supostamente e estavam indo de um lado para outro, e o cara botou bombas em ambos para dizer, tá, a humanidade é ok, o homem é ok, as pessoas são ok, até que estão ameaçadas e aí começam a matar-se uns aos outros. Que esse é o pensamento filosoficamente de Hobbes, um dos pais do iluminismo e do liberalismo, que dizia que o homem é lobo do homem. Ou seja, que todos a competência chega a que um momento a gente tente matar um outro ou superar um outro até o ponto de saber-se quem poder e matar. E esse ponto de vista do Joker, que é parecido do Hobbes, eu achei bem parecido a do Batman, que é mais parecido a do Rousseau, que dizia que mesmo com todos os defeitos que temos, o homem por natureza é bom, que o que contamina é a civilização. Aí o que eu queria perguntar é o que acham de tudo isso? É interessante teu ponto. Interessante. Engraçado Interessante. que hoje eu tava vendo uma análise corporal, né? Que tem um pequeno paralelo com isso. Que tá falando sobre expressões, né? Como é que povos distantes que não tiveram acesso à civilização têm as mesmas expressões que nós temos, por exemplo, sorrir, alegria, tristeza. Isso vale também para, por exemplo, pessoas cegas de nascença. Como é que elas sabem que a expressão sorrir, a expressão tristeza, né? E é interessante você falar isso, porque fazendo um pequeno paralelo sobre o homem ser o lobo do homem, a maldade ser intrínseca à natureza humana ou não, né? Há quem acredite que vem da sociedade, há quem acredite que venha do homem. É interessante como a gente pode refletir diante de uma série como essa. Por quê? Será que nesse momento, assim como no Batman, coisa e tal, nesse momento, a questão de estar os jogos ali, as pessoas apostando, será que foi realmente uma questão de sociedade? E as pessoas se tornaram mais por causa da sociedade? Ou se ali só aflorou aquilo que já tinha dentro delas? A gente pode pegar um paralelo com isso, as oportunidades que as pessoas poderiam se salvar e não se salvarem. Um exemplo disso é o jogo do vidro, né? Você poderia ter mantido algumas pessoas ali, mas você quis empurrar elas só por pura maldade ou só por para pressionar. Isso. Um exemplo é o vilão da série. Desculpa, mas eu não lembro o nome de ninguém, tá? Eu sou péssimo com o nome, ainda mais em coreano, né? Exato. Ele fez uma maldade de derrubar pessoas sem precisar. Ele ainda tinha tempo. Então é interessante até analisar dessa forma. Será que era porque ele era mal como pessoa, ou será que foi a sociedade que empurrou ele a isso, criou isso dele, né? É interessante a gente fazer uma pequena análise de todos os personagens, porque você percebia que eles eram mal.
tem uma frase que eu não sei se teve no Dark Knight, mas acho que teve essa frase. Que, por exemplo, eles falam o seguinte: o que difere do vilão e do herói é uma escolha. Uma escolha. Você vê que no filme Dark Knight, o Joker, né, o Coringa, ele deu várias escolhas pro Batman. Porque, por exemplo, eu posso dar spoiler aqui, né, do filme, que já tem mais de 10 anos, né? Tava o Harvey Dent e a... Né, por exemplo, quem que o Batman ia escolher? A Rachel. Quem que o Batman ia escolher viver? Entendeu? Então, tipo... Você vê, aquela escolha ali fez surgir duas caras. Entendeu? Você vê, o cara virou... O cara virou vilão por causa de uma escolha. Por causa de uma escolha. É o dilema do herói, né? E quem forçou isso... Não, ele era um herói. Ele era um promotor público que acreditava na justiça. Mas você vê, tá. Por causa de uma escolha, ele virou um vilão. Então, assim como a gente tem o 456, que ele se aliou ao dono do jogo, no final das contas. Que ele foi o Coringa, digamos assim, a carta Coringa que ele tinha na mão. E que ele só veio descobrir no final de tudo. Então, para mim, o Coringa do jogo realmente era aquele que enfiliava o jogo o tempo todo e escolheu o que era capaz de realmente ganhar o jogo, que era o 456. Então, deixa eu pegar essa deixa aí, fazer uma pergunta pra vocês. Até interessante. Pro final da série. Ó, é spoiler, tá, galera? Final da série. Ele tava junto com o velho lá, o 001, e onde o 001 propôs uma aposta sobre o mendigo que tava lá embaixo, né? Apostaram quem iria ajudar ele ali. A filosofia que eu dizia, desculpa, só pegando a carona aí, um segundo. Esse dilema que eu dizia era especificamente, está toda a série, claro, mas especificamente nessa cena. O Batman, okay? Não, a escolha, né? A escolha. Sim, exato. Mas o Batman, o pensamento do Batman e do Russo seria no do protagonista, para mim. De que mesmo com todas as merdas que fazemos, sempre tem um pouquinho mais de fé nas pessoas. E o do velho seria como, para mim, o ponto de vista de Hobbes, um ponto de vista mais pessimista de que a gente só quer pisar um cabeça do outro para ganhar. Mas... Que seria parecido ao pensamento do Joker de Heath Ledger, né? Mas aí vem uma pergunta. Eles fizeram a aposta e o... 456? 456? 456. 456. Ficou observando lá, ele aceitou a aposta e ficou observando. Ele não foi ajudar. Ele poderia ter ido ajudar. Então aí eu te faço a pergunta. Não, poderia como pensou em ajudar, né? Ele chegou a pensar em ajudar e não ajudou. Mas ele não foi. Aí eu pergunto, ele não foi pelo quê? Porque ele tinha um mal aflorado ou porque ele era burro mesmo? Eu acho que posso começar? Pode. Sim. Porque, como eu não foquei muito nessa cena, assim, pra trazer pra hoje, então eu tô trazendo a minha análise do que... Eu tô lembrando aqui, vocês estão me relembrando, né? Então, assim, no momento em que eu vi a série, assim, porque na hora a gente vê sem analisar nada, né? A gente só assiste e vai absorvendo. Eu entendi que essa escolha do 256 foi pra ele testar justamente no que ele acredita. Tipo assim, eu acredito que alguém vai. Mas será que vai? Eu acho que foi uma resposta também que ele queria. Apesar dele ter fé de que iria alguém aparecer pra ajudar, eu acho que ele também buscava um pouco dessa resposta. Interessante. Sim, eu acho que é um pouco das duas coisas, Elcio, porque você via, por exemplo, eu não sei se vocês notaram igual eu, tinha muitos momentos dentro da série que o protagonista, ele tava muito indeciso. Ele não sabia, falou, por que eu estou aqui? Tipo, eu entrei, mas... Você vê, aquela parte que... Fala aí, Danilo. Aquela parte que ele se aliou aos outros personagens, eu pensei assim,
agora ele vai se aliar a outros personagens, porque, por exemplo, a princípio a personalidade do protagonista eu achei o quê? Que era um cara totalmente individualista e que não aceitaria tão fácil uma ajuda externa, alguma coisa assim. Até porque no começo da série ele era mais curioso, ele tava mais por curiosidade lá dentro do que por qualquer outra coisa, né? Ele perguntou pro outro coadjuvante por que ele tava ali, se ele achava que o coadjuvante era bem estável financeiramente. Ele perguntou pro 01 por que ele tava ali. Então, por exemplo, ao meu ver, no começo da série, ele não sabia nem por que estava jogando. Mas ele já tinha consciência que ele precisava pagar a dívida a princípio. Por isso. Eu acho que todos os recrutas ali no início eram isso. Eles entraram por causa daquele jogo lá que aquele recrutador fez com todos, do tapa na cara. Ali já foi o primeiro teste, né? Então você aceita levar um tapa na cara, mas no final você recebeu uma recompensa. Ou seja, quem aceitou aquilo ali, a recompensa, e quis ligar no telefone, era alguém totalmente suscetível a ficar e a retornar, porque eles sabiam que sempre acontecia isso, essa questão do retorno. Exato. Então, assim, esse recrutador já fez o primeiro teste. Então, todos não só o nosso principal, o 256, mas acho que todos que estavam ali já tinham passado, menos 001, né? Mas todos que estavam ali já tinham passado por esse teste de eu consigo sofrer um pouco de dor, porque 2 tipos de humilhação, né? A dor física e moral também. Poxa, você tá ali no meio do metrô, no meio da rua, o cara tá te dando tapa, você não tá se importando com isso, mas no final você ganhou o que você precisava, que era o financeiro, entendeu? Porém, eu consigo ver a questão da ligação dele com o 001, o personagem principal, que é o 456, 256. Fiquei na dúvida. 456, sei lá. 456. Pronto, então, 456 se aliou ao 001 porque, de certa forma, ele ficou com pena dele por ele ser idoso e não ter como participar de todos os jogos. A princípio, ao meu ver, o que me passou foi isso. Que ele, de certa forma, ele teve dó, mas aí depois ele virou uma carta coringa, digamos assim. Sim, um detalhe sobre o que dizia Denise, Danilo. Eu acho que ele, sim, concordo nessa parte com Denise. O que estava por dizer é que eu acho que ele no começo não acho que era individualista. Eu acho que como todos nós temos uma cota de individualismo, uma cota de coletivismo, uma cota de solidariedade. Eu acho que ele tinha muitos traumas desde o começo, isso sim, muitos traumas, muitas dívidas e o vício, que é como uma adicção. Para um ser álcool, para outro ser fumar, para outro ser cocaína, o que for. Para ele era o vício de apostas, o vício de apostas, o vício de apostas. Era isso. Então aí, esses caras, como falam muito bem na Esanya, pegavam essas pessoas que já tinham sintomas ou jeitos de vício, sabiam toda a vida, seguiam eles, para não pegar qualquer um que diria, está louco? Não estou tão fugido assim, não vou ir, foda-se. Não, eles pegavam os caras mais fugidos, porque sabiam que a chance, a porcentagem que iam dizer sim, vou, era muito alta. Não, sim, com certeza. Não, interessante. Não, por exemplo, foi uma jornada, né? Por exemplo, no começo eu achei que ele era um pouco individualista, mas no meio do seriado ele foi mais o coletivo, né? Porque ele juntou com os outros personagens. E no final, quando ele ganhou, ele foi totalmente solidário, né? Ele visitou o irmão da outra coadjuvante. Ele ajudou a velhinha lá que era pai. Hã? Sim, ele deixou. Eu não sei se deixou grana, né? Não, claro. Não sei se deixou. Ele deixou. Claro. Deixou uma deixou a mãe, né? Do outro amigo dele. Deixou a mãe cuidando do menino e deixou. Não, é do menino da. Então, por exemplo, ele saiu de um egoísmo que estava no começo para algo totalmente altruísta, né? No final. Porque ele quis ajudar e que ajudaram ele, né? Antes ainda, assim, pra lembrar que ele tinha os sinais de bondade ali, digamos. No começo tem a cena dele lá com um animalzinho, né, no becozinho, chegando em casa, que ele dá não lembro, acho que era o peixe, né, que a moça tinha dado, ele foi lá e deu. Então, assim, ele não era 100% aquilo individualista. Que mostra no início. Ele não... Sim. A série conseguiu mostrar isso no início também, mostrou as duas características dele, mas ali aquela jornada foi quebrantando ele, né?
Sim. É tanto que no final ele nem usou nem um tostãozinho do dinheiro e sim ele Exato. voltou pro jogo novamente. Exato, mas aí está. Não, mas aí ele não recebe. Para detonar o jogo, não porque quer mais grana ou quer por vício. Ele aprendeu Não, e ele que voltou para fuder eles. Ele falou: eu vou voltar para destruir sua merda, essa merda que vocês estão fazendo. Ele não é que voltou por adição. E como dizíamos, ele deixou a mala e ele como que consertou duas coisas ao mesmo tempo. A história dos outros dois finalistas. Do vizinho que tinha ido a estudar, mas mesmo assim se fudeu com apostas, com dívidas, com investimentos errados. E deixando a grana para a mãe. E também deixando a menina para que cuide a mãe. Então ele arrumou duas histórias em uma, com acho que a metade da grana, pelo menos, porque era uma mala cheia de grana. Sim. Mas Sim, verdade. no final do jogo, eu não. Eu posso estar equivocado, mas eu não acredito que ele tenha voltado pro jogo. Ele ligou para dar um aviso que ele ia acabar com o jogo. Não Essa voltando. Mas lá avisam o número dele, que é o 456. Seu número é 456, você tem que pegar o voo imediatamente. Então, ele tem que voltar pro jogo. Não sei, eu não entendi dessa forma, não. Pode ser que eu esteja errado. Eu também não entendi dessa Não entendi forma, dessa não. forma, não. E Eu- como foi que vocês entenderam? Não, Explica Eu aí. entendi não tinha- um propósito. Dele querer voltar com um propósito. Não de jogar, mas com um propósito. Isso, exatamente, exatamente. De alguma coisa. Ele vai ficar pra segunda temporada. Eu Acho que entendi depois eu entendi um dessa gancho aí que forma. deixaram aberto. Apesar que Não, se a mas gente, você se a gente sabe- você observar sabe o que com, que é? com a visão dele, se a gente observar com a visão dele, ele só sabe de um personagem que jogou e voltou, que era o velho, né? Ele não tem Sim. conhecimento Sim. do... Eu esqueci o nome, aquele que usa O cara da máscara. máscara. Só quem tinha conhecimento desse era o policial, que era um jogador. E Sim. teoricamente tá Sim, morto, né? sim, Teoricamente. Isso. Mas dá pra ressuscitar ele numa próxima temporada. Então, Ele é irmão do Isso. cara. O cara tirou, ele pode ter uma equipezinha ali embaixo, esperando, foi no ombro, né? Isso. Sempre é possível. Quem sabe, quem sabe. Depois disso, ainda só colocando a pauta aqui, a gente tem que lembrar dos erros de continuação que tem esse filme, que tem um monte de erros. Eu anotei aqui. Isso, de um continuidade, desses isso. policiais foi terrível, né? Mas continuando, é legal que a gente também faça, até como o Vitor sugeriu aqui, a gente fazer uma análise sobre alguns personagens, né? Eu acho que, assim, pra impactar, eu acho que o personagem que merece mais uma análise é o velho, o 001, né? Concordo. Porque dá a entender que ele é um dos milionários. Eu entendi dessa forma. Ele pode não ser o criador. Gente, quando Não, ele ele pegou não é o o criador. Ele é um dos coisas. Porque pelo que eu entendi na série, existem de vários países. Tanto que ele tem uma hora quando os milionários chegam, ele fala: eu adoro os jogos da Coreia. Né? Ele fala nisso mesmo? Eu não lembrava esse detalhe. Não, fala isso mesmo. Sim, sim. Fala isso Fala, mesmo. isso Fala, significa então, que vem os que VIPs. Esse ano a Coreia se superou, foi um dos Isso. melhores. parece mais. Se você for parar pra analisar, é como se fossem Olimpíadas. Entendeu? Cada Sim. lugar tem uma, e desse ano foi escolhida a Coreia. Dá a entender que é repetido isso em alguns anos. Tanto que os arquivos que eles encontram lá não são tão antigos, né? Se eu não me engano, seria uma segunda 15 anos edição. já, não? Oi? Não, eu entendi que foram 15 vezes já, não? Mais de 10. Não, desde 1990, mais de 10. 2000 alguma Não, coisa. mais de 20 mas anos, deve de ser 20 mais anos. antigo do que isso, os jogos. Se mais for parar pra antigo que tinha pensar, a gente, era 98. isso me remete Eu acho um que pouco foi isso a jogos tipo jogos romanos, jogos que são feitos para grandes reis, fortunas, coisas e tal. Então dá a entender, posso estar enganado, mas dá a entender que seja há centenas de anos aquilo ali,
entendeu? Porque é muito bem organizado. Entendi. É uma organização, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que ali tem registros, apesar de ser o quê? 10, 15 anos, não sei, mas que não são tão antigos assim, e que os jogos são bem mais antigos. Se você for parar pra pensar, é uma sociedade secreta que a gente tá vendo ali. Posso fazer uma pergunta a vocês? A todos vocês? Porque depois eu fiquei curiosa. Eu vou falar o momento que eu percebi que o 001 era um dos VIPs, que era o organizador e responsável pelo jogo daquele ali, que eles estavam naquele momento. Porque logo assim, ó, primeira coisa, eu fiquei assim, porque eu sou muito observadora, questão de ele não aparece na ficha. Ele não aparece na ficha. Acabou, aí só veio o tiro. Aí eu achei estranho. Eu falei, poxa, não mostrou uma série pesada. Nossa, na minha hora, veio assim, puxou um gatilho. Tem coisa por trás. Não mostrou ele morrendo. Eu falei, então tem alguma coisa. Pensei nisso também. Hora, eu falei, pelo estilo da série, né? Por sempre mostrar tudo. Então a narrativa mostra tudo. Por que não mostrou aquilo ali? Aí tá. Aí na hora que pegou aquela... É tipo uma máscara, né? Toda trabalhada lá no diamante da vida. Na hora que pegou, que mostra um pedacinho, assim, que eu vi que era uma pessoa mais idosa, eu virei na mesma hora pro Sérgio, meu esposo, e falei assim, é o 001. O 001 tá vivo. Aí ele, não, sério? Porque ele não tava observando muito. Eu falei, claro, é ele. Então foi um momento, assim, que eu peguei. Dali então eu tinha certeza que era. Mas aí eu fui percebendo que muitas pessoas não pegaram esse momento e foram perceber lá na frente. Qual o momento que vocês falaram? É o 001, poxa, é ele. Assim, vocês já tinham pescado um pouco essa ideia antes, estava esperando? Não, foi nesse momento? Por exemplo, quando mostrou que não tinha ficha dele, eu pensei o quê? O 001 faz parte da organização e provavelmente ele estava dentro do jogo para atrapalhar os participantes, algo assim. Ah, tá, ó, já criou outra teoria. Aí, o jogo da bolinha de gude. Ele falando, isso aqui lembra onde eu morei. Eu na hora caiu a ficha. Isso aí, quando ele falou o 001 acabou. Pra mim eu falei, esse cara é o dono do jogo. Porque é a vila dele. Né? É a vila dele ali. Exatamente. Eu peguei um pouquinho... Comigo foi um pouquinho diferente. Olha como é que é. Eu falei, ele não morreu. Tipo assim, um momento, em vez de eu ficar chocada que ele era um dos organizadores, em vez de eu ficar nele, né? Se eu, poxa vida, não acredito, eu fiquei, que bom, ele não morreu. Porque eu já tinha criado empatia com ele. Então, quando eu vi lá aquela questão do jogo de gude ali, quando você vê aquela questão do jogo de gude ali, que eles ficam tentando um manipular o outro de certa forma, eu já fiquei de orelha em pé. Aquelas cenas lá do jogo da bola de gude. Aí depois, quando ele era pra ter morrido, só que como não mostrou, eu falei, não tem corpo, então ninguém pode afirmar nada, ele pode estar vivo na certa. Não deu outra. Na verdade, por exemplo, teve uma parte lá do jogo que, por exemplo, eles não sabiam quem dentro dos jogadores estava passando informação de qual que seriam os próximos jogos. Eu imaginei que era o 01 dando informações pra alguém dentro do jogo também. Porque eu pensei assim, ele faz parte da organização, então provavelmente ele tá ajudando algumas pessoas selecionadas para poderem saber. Mas ali você tem que levar em consideração... mas ali você tem que levar em consideração que alguns jogadores viram soldados. Ou seja, ele fica com aquela roupa ali. Então não quer dizer... E seja o 001, que poderia ser qualquer outra pessoa que tivesse infiltrado lá dentro. Como o médico legista, ele pegava e tirava os órgãos, então é muito subjetivo. Não dá para afirmar que é o 001. Não, exato, eu só imaginava, entendeu? Eu só imaginava. Eu peguei pouco... Só cheguei a imaginar. Eu desconfiei. Na verdade, eu só fui tendo certeza no decorrer. A primeira desconfiança foi quando todo mundo apareceu dentro da sala. Porque ele era o único que realmente era velho ali. E se ali é uma competição, não fazia sentido eu colocar alguém velho para alguém apostar. Porque toda a competição nesse sentido, a gente tem experiência nesse tipo de película, é sempre alguém apostando em alguém. Ele era velho demais para se apostar nele. Então a minha primeira desconfiança foi ali, não.
esse cara aí tem alguma coisa aí, errada. Nesse momento você já sabia que eram apostas? Porque eu acho que foi apresentado mais pra frente. Sim, foi apresentado mais à frente. Mas tem uma coisa, uma similaridade com esse tipo de coisa. Primeiro que é o seguinte, tava valendo dinheiro. Alguém tem que financiar aquilo ali. Qual a melhor forma de financiar esse tipo de jogo? Aposta. A gente já teve experiência. Se não é um governo financiando, é gente muito rica. E dava a entender porque eles colocaram cofres ali, a forma que foi o recrutamento, coisas e tal. Não valia a pena colocar um cara tão velho ali naquele sentido. Se fosse muito parecido com Jogos Mortais, que é pra dar uma lição na pessoa, o cara também estaria velho demais pra isso. Entendeu? Entendi. Eu tava com essa visão aí de que seria pra dar uma lição. Outra coisa que eu desconfiei também, assim, eu também desconfiei, Elcio, mas, por exemplo, eu desconfiei do seguinte: eles mostraram o dinheiro que cada um valia ali, né? Acho que foi 110 milhões, não foi? Não sei. É algo nesse sentido. Nesse sentido. Eles falam 100 milhões, mas a moeda coreana é desvalorizada. Assim. Então, uma pessoa no final da vida doente não vale 110 milhões. Não vale. Entendeu? Eu pensei nisso, eu falei assim, não sei. Porque, por exemplo, pessoas mais novas vai ter um tempo. Beleza. Vai ter um tempo de produtividade. É por isso que ela vale. Segundo o jogo, elas podem valer esse tanto de dinheiro pela morte delas. Agora, um cara velho, doente, não vale. Mas não assim, vale. A minha maior certeza foi no jogo. Eu não sei como é que tá no original, mas aqui é o Batatinha Frita 1, 2, 3. Como ele se movia. Ele se movia de uma forma que facilmente aquela máquina pegaria ele. Não, mas aí tá. Vou quebrar meu silêncio porque estava escutando o debate que estava muito bom e porque aconteceu algo em casa aqui que tem a ver muito com os jogos de Squid Game. Meu gato pegou um passarinho, segundo dia seguido que pegou um passarinho. Eita. Dizem que quando o gato faz isso, olha como tem tudo a ver com tudo. Quando o gato faz isso, que parece que não tem nada a ver com nada, tem a ver com coisas que estamos falando aqui. Instinto de sobrevivência. Os gatos fazem isso por instinto. Lembra quando você falava isso? Agora tenho que tirar, obviamente, esse passarinho. Mas lembra que estava falando a você? Como sabem as pessoas que não tiveram nada de contato com a civilização? Como é chorar? Como é sorrir? Tudo isso são cargas que estão dentro de nossa herança. São cargas genéticas que estão aí. Ninguém ensina ao gato que tem que ir a mamar do peito da mamãe, ou que tem que fazer assim para se limpar sozinho, e assim também conosco. Isso também é instinto. Estou conectando uma coisa totalmente que aconteceu agora de verdade. E o que falamos antes, instinto de sobrevivência, pessoas que não são 100% ruins, que são tipo, somente viciosas, endividadas, fugidas, de escolhas erradas, acabaram tirando o que podían para sobrevivir. Eso es una de las cosas que me chocó. Y quería pegar carona en otra cosa que falaron antes. Las máscaras esas no salieron de ahí por nada. Eso es una doble referencia ahí. Dupla referencia. Primero, es la segunda referencia a Stanley Kubrick, para mí uno de los mayores directores de la historia, director de 2001. ¿Por qué? Porque Stanley Kubrick, no filme Olhos Bem Fechados, que fue ese último filme con Nicole Kidman y Tom Cruise, él también fala de sociedades secretas, también él estaban con máscaras, y él también hace una referencia a una reunión que existió, pueden procurar en Google, que se llama, que era una reunión de la familia Rothschild, que es una de las familias más ricas del mundo, más ricas que a realeza inglesa, súper ricas, muy ricas, y que básicamente a los más poderosos del mundo y más ricos del mundo deben grana para ellos. Y ellos hicieron una danza famosa con máscaras, con joyas y de diferentes animales. Entonces eso también es otro como alfinetada para ellos, para tipo una de las familias más poderosas, las 5 más poderosas del mundo.
Y otra, falando en otra referencia de 2001, que acho que mencioné otro día, en varios momentos, cada vez que están por comenzar un show, acho que eles botan siempre a música de Blue Danube, o Danubio Azul, que es música que aparece en varios momentos en 2001, Odisea no Espacio. Isso. Ou seja, referência para 2 filmes de Kubrick. Olha só. Na verdade, essa música ela é usada em muitas séries, até de gêneros parecidos. Eu lembro que até Evangelion tocava essa música, né? Ah, essa é outra. Evangelion tocava... Evangelion tocava. Evangelion tocava no final Fly Me to the Moon, que essa é outra referência. Sim. Para mim também pode ser referência a Evangelion ou a quem for. Mas o Blue Danube não tocava em Evangelion, tocava em 2001. Mas sim, essa que vocês dizem é Fly Me Não, to the inclusive o teor filosófico da série lembra muito o Evangelho também. Isso. Gente, aquela questão mais intimista. Beleza. Eu falei tanto em La Casa de Papel no podcast passado que eu acabei esquecendo de soltar uma outra informação que tem tudo a ver com La Casa de Papel, que o integrante principal dessa série, Round 6, vai fazer o Berlim em La Casa de Papel coreana. Jesus. Esqueci de falar. Sério? Então, referência está lá nas alturas, La Casa de Papel. Olha só. Muito bom. Muito bom. Só um segundo, hein? Só um segundo. Interessante. Beleza. Mas então... Interessante. Então, em uma referência que eu acabei vendo, eu estava pesquisando sobre a série Round 6, eu vi que Jogos Vorazes é uma referência bem legal, que também foi colocado aqui no podcast passado. Sim. Eu vi a série Panic, que está no Prime Video, que ele também fala exatamente sobre a mesma questão do Round 6, que é a questão dos desafios e cada um eliminado vai morrendo também. É bem parecido, é bem semelhante. Porque é um jogo e com o passar do tempo é tipo um reality show. E é bem interessante também a série. Vale a pena conferir. Não, quanto a jogo também, né? Por exemplo, a referência à Sony, né? O PlayStation, né? O quadrado, bola e triângulo. Na verdade, eu acho que ele não tem tanto a ver, porque, se eu não me engano, esses símbolos, eles já são da cultura asiática. Sim, já são. Tanto que tem vários jogos, eu acho que no Japão mesmo, vários jogos utilizam aqueles jogos de programa de televisão, utilizam esses símbolos, né? O X, que é para quando é negativa, o círculo, que é aceitação. Eu só não consigo lembrar, eu já li isso antes, o significado do triângulo e do círculo. Não, a referência que eu falo, Elcio, é que, por exemplo, teve aquela parte que eles entregaram o pacote com a roupa para eles irem vestir e ter o jantar, né? Naquele pacote, basicamente, era a disposição do controle do PlayStation. Só faltou o X. Entendeu? Era a disposição do controle do PlayStation. Verdade. Entendeu? Eu não sei se foi uma referência ao PlayStation, mas eu fui olhar esses dias pra trás pra ver se era uma referência mesmo. Sim. E é. Sim, porque só faltou o X. Só faltou o X. Entendeu? Embaixo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente aproveitando, antes de a gente sair do 001. Eu acho que se foi tipo a símbolo. Desculpa. Não, tudo bem. Eu queria saber se 001, ele provavelmente ele foi um jogador. Deu a entender que ele já foi um jogador realmente, né? Antes de virar um dos, vamos dizer, donos daquilo ali. Por que um homem que passou por todo aquele trauma como 456 aceitaria voltar para aquilo e pior, se tornar um dos mandantes daquilo, vendo que tanta gente sofre? Será que só aquilo que ele falou no final é justificado? O que vocês acham?
Não, Assim, eu acho que pode ser uma coisa assim. Ele virar o dono do jogo para poder acabar com essa organização de uma forma mundial. Se fosse o caso... Não, mas eu porque, falo por exemplo, no 001, final... o 001, velho. Ele tá Não, falando é o 001 que eu tô falando. Mas ele não queria acabar, ele quer continuar. Ele não queria acabar. Tanto que ele participou só pra sentir a emoção de novo. Ele não queria, ele nunca quis acabar, ele quer continuar. Exato. O objetivo dele sempre Eu foi... tô fazendo uma suposição mesmo, Ah, entendeu? tá, Não sei. entendi. Entendeu? Assim, eu não acho tô que falando não, que seja isso. Aham. Entendeu? No caso pode ser ali- que... Pode ser que seja a questão como ficou o 456. Ele ficou com peso na consciência, porque aquele dinheiro, a gente sabe que vinha dos órgãos das pessoas que eram vendidos, que tem lá, que não fica tão claro isso na série, assim, deixa mais ou menos claro, mas não... lembra que o 456 não sabe disso. O 456 Ele não sabe disso. Não sabe. Porém, fica supondo na série, digamos, que é por isso. Porém, ele fica com dó por conta das pessoas que morreram, que ele sabe que morreram nas estratégias do jogo. De uma forma ou de outra. Que a princípio ele achava que o 001 também teria morrido, só que não morreu. Eu acho que não vem da grana, eu tenho quase certeza que essa grana não vem da venda de órgãos, até porque o cara de máscara preta, quando ele pegou os soldados e o jogador que estavam fazendo essa merda, ele falou: olha, eu até nem fico tão puto de que vocês tenham feito isso. Com os mortos, se querem vender órgãos, façam o que vocês quiserem. O que me deixa puto é que quebraram o fato de todos aqui terem a mesma igualdade de conhecimento, ou seja, de não saber as regras. Então vocês estão informando um deles e vai ter vantagem. Eu acho que a grana de tudo isso vinha de outro jeito, vinha das apostas dos ricos. Mas, Vitor, como é que explica a questão do legista tirar os órgãos das pessoas e ele, ao mesmo tempo, saber o próximo jogo que viria em seguida? Não, Denise, mas isso ficou claro. Ficou claro. Não, ficou claro porque o problema que aconteceu daquela morte, da confusão, tanto é que foi ali que o policial descobriu que... Descobriu não. Ele imaginou que o irmão dele pudesse ter sido um desses que foi da doação de órgão. Lá na frente a gente vai descobrir que não é. Mas nesse momento que gerou aquele conflito, foi justamente por isso. Eu não vou fazer isso aqui porque ele era troca. Eles colocaram ele lá com essa troca. A gente vai te informar. E eles não sabiam qual era o próximo jogo. E aí você tem que descobrir, você tem que me falar agora. Então, e aí, acho que fica muito claro nesses dois pedaços, né? Nesse momento que gera esse conflito e no momento do rapaz lá de preto que fala. Ele, tipo assim, eu até falei, gente, impossível com esse controle todo, por mais que a gente saiba que o pessoal que estava controlando os órgãos era o pessoal interno que estava trabalhando, eu falei, impossível a cúpula lá não descobrir. Falei, de alguma forma eles estão deixando e não estão se importando. E aí, logo, nessa cena foi esclarecido. Sim, eles sabiam, mas eles não estavam se importando. Eles passaram a se importar a partir do momento que eles descobriram que a moeda de troca ali naquele caso era a informação do próximo jogo isso que traria uma chance. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas aí o que... Não, pode continuar. Fala, Elsa. Não, Mas aí... Vocês lembram a hierarquia dos símbolos do pessoal? Sim. Os que estavam ajudando o médico, quais eram os símbolos dele? Eram os três. Quem é? Do triângulo, círculo e quadrado? Eram os três. Eram os três. Círculo era o mais baixo, acho. Eram os três. Eram os três mesmo? Eram os três. Não, Eram os três. Por que eu perguntei por exemplo, isso? quem ficava o legista operando os corpos era dois triângulos, os caras dos armamentos. O cara que ficava lá fora era o quadrado, que é o chefão, né? O chefão, o chefão antes. Vigilante, Não, é como se ele fosse um vigilante ali. Por que eu perguntei isso? E quem pegava os corpos era o círculo. Então eram mas os três. por que eu perguntei isso? Não, eram os Porque nas paredes, lá, desde o início, tava lá os jogos que iam acontecer. O Vitor sabe disso, né? Exatamente. Tava... E Mas eles se os caras não sabiam que jogos Não, eu eram... nem liguei pra isso, não. Eu achava que eram desenhos na parede. Se os caras não sabiam que jogos iam acontecer até o final, quem foi que pintou aquilo ali? Ou será que eles sabiam
E a determinado momento eles não quiseram mais passar essa informação. Porque quando ele falou lá, quando a gente descobrir te avisa, né? Das duas uma, ou eles sabiam da informação e tipo, esse cara já é descartável, né? Ou Não, ou existem outras pessoas. Dos desenhos. Ou existem outras pessoas. Que você tá falando, Nelson, por quê? Porque o cara até questiona, mas calma aí, vocês estão lá trabalhando pro próximo jogo. É impossível até essa hora vocês não saberem ainda. Uhum. Não, a gente vai conseguir. O jeito que o diálogo teve ali, a maneira como foi falado, eu acho que eles sabiam e não quiseram passar, já que estavam querendo descartar ele. Por isso que começou... Justamente foi aflorando ali aquele conflito, porque, não, mas calma aí, olha a hora, não, mas vai dar tempo da gente te falar. Ele, não vou fazer, porque ele percebeu que eles não estavam querendo mais passar a informação e ali ele já começou a se ver em risco. Porque eu pergunto de hierarquia que pode ser que tenha um ali que soubesse, mas os outros não sabem, né? Tanto que eu não sei, tanto que eu não sei, eu realmente não consigo me recordar, que eu nem tinha me atentado a isso, que não tava todos ali na sala quando o jogador surtou. Se tinha alguém fora não tava todos não. Então, se eu não o legista tava fora. O legista tava fora. Então, ou seja, pode ser que um deles soubesse, ou se eles também são o triângulo, o quadrado, o círculo são cargos baixos. Porque eu sei que o círculo é um cargo tão baixo que ele não pode falar. Né? Não, sim, o círculo é os soldados que como qualquer ordem. O triângulo é os caras que estavam armados. E o quadrado era o supervisor. O quadrado tinha algum poder. Não que ele era importante, mas dentro do jogo, é ele que explicava o jogo. Por exemplo, naquela hora que teve a votação, foi um quadrado que organizou essa votação. Então, assim, é um cargo baixo, mas que existe uma certa gerência. Isso. Né? Lembrando que a gente pode também acrescentar que existem outras pessoas que... Aqueles que serviam lá os ricaços, eles não tinham essa máscara, era outro tipo de máscara. Não, era outro cara. Era mais estilizada, entendeu? Tipo. Então é coisa que a gente pode ir teorizando, sabe? Gente, agora só um coisa aqui que vocês foram falando e eu fui me recordando aqui, trazendo isso, ainda mais nessa sala aí que já chega os VIPs, que eu falei erradíssimo, perdão povo aí, no podcast no último que eu vi, gente, o VIPs fugiu da minha memória. Só mostrar a jornada do nosso policial, né, que tava lá, com todas as facilidades do mundo, esperteza e tal. Ele foi ascendendo, né? Ele chegou lá como círculo, foi subindo, e chegou até a sala dos VIPs para servir os homens. Nosso policial sim. se destacou. Em falar em policial, a gente pode analisar ele agora, né? Porque um personagem, na minha opinião, eu acho que talvez o mais controverso de todos. Porque... Por quê? Pelo seguinte, ele é um policial. Ali ele tá representando todo o poder da justiça, coisa e tal. Só que ele foi mais por uma ação pessoal e só se utilizou do fato de ser policial e começou a cometer vários crimes. Porque, querendo ou não, ele matou pessoas pra se infiltrar ali sem autorização da polícia. Matou 2 pessoas, né? Basicamente, ele tava a qualquer custo pra fazer aquilo, né? Para descobrir o que aconteceu com o irmão. Isso. Até forjou a identidade porque ele jogou o documento dele no corpo do cara que ele jogou no mar. Ele foi a qualquer custo. Então, a gente pode parar pra pensar que, poxa, realmente ele era alguém que estava atrás de justiça, a justiça como a gente conhece, ou ele estava atrás de vingança? Mas você acha que ele estava atrás de justiça? Ou vingança? Eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que ele né? estava em busca de encontrar o irmão. Eu acho que ele estava em busca de encontrar o irmão. Foi depois. Acho que a motivação dele... Aí, gente, deixa eu fazer uma observação aqui, que aí eu queria que vocês trouxessem a memória e comentários em relação a todos os personagens que a gente comentar daqui pra frente, já que a gente falou do policial, da motivação do irmão.
Eu tava analisando todos eles como um todo mesmo, geral, e o que eu observei? Que só 2 personagens a série não traz nada do histórico familiar. Vocês sabem qual? Não. O que a gente chama de gangue, que é o 101, que é o mafioso, e aquela outra que é bem doidinha, bem maluquinha, que fica com ele e os dois morrem junto na porta. Essa que falava que não batizou o filho? Foi essa? É essa que tava com o nome ainda do filho. Essa que batia no filho. Ainda tem, pelo menos, assim, tem esse trecho dela de falar do filho que a gente fica meio assim, né? Que filho é esse que essa mulher não cuidou direito? A gente não sabe se é verdade ou não. Se era ou não, porque... Não. Nem se sabe que é verdade, né? Não dá pra saber se é verdade. Todos os outros, a série traz como algo real mesmo, algo da família que traz... Olha lá, ele mostrando o... Não, eu ia mostrar também, olha lá, ó. Desculpa, eu sou da concorrência. Eu sou da concorrência. O que tem aqui em casa não tá perto de mim. Elsa, aqui não tem grilo não, ó. Aqui não tem grilo não. Os nossos companheiros estão mostrando os consoles. Ai, gente, como é o nome disso? Os consoles. Os controles. O joystick. Então, e aí o que eu tava voltando, né? Todos os personagens têm ali por trás muito forte uma relação familiar que traz como motivação. Todos. Até o que é mais malvadinho, que é o amigo, né? O amigo dele, qual é o número dele? É o 218. Ele tem da mãe que acha que ele tá super bem sucedido e ele não tá. Então todos eles trazem, mas esse que é o 101 e essa outra que acho que eu não tenho o nome dela, o número dela é o 212 e o 212 são 2 personagens que ela ainda comenta sobre o filho, a filha, não lembro, mas a gente não consegue nem saber se é real. Agora todos os outros, a família pesa muito, até nessas decisões, né, que a gente iniciou aqui o bate-papo falando sobre essas decisões, a questão familiar pesa demais neles, e eu acho que até essa formação de caráter vem muito da infância. Não sei se é porque eu estudo muito sobre isso, sabe? Mas é algo que eu sempre observo, né? Mas com certeza, Sônia. Até porque, por exemplo, a base do jogo é que no meio do processo cada um se aliou com cada um para ver se um jeito assim, um núcleo familiar dentro daquela situação eles poderiam sobreviver a tudo aquilo, né? Uma cena que me fez assim fazer perceber que isso foi meio que proposital pelo criador foi aquela menina que jogou com a... Eu minha cola aqui. A 067, vocês lembram dela? Que ficou pro final? Foi uma das 3 finalistas? Sim. Na bolinha de Good, ela joga com a 240. E o que é 240? O que motivou 240 entregar o jogo? Ou seja, dar a vida dela pela família. Foi muita família. Ela tinha um irmão, tinha toda uma história de vida e ela não tem ninguém lá fora, não tem nada. Não, você vê rodou tudo falando sobre motivação de dinheiro, motivação de riqueza, mas rodou, nada daquilo se importava pra ninguém se não tivesse com quem dividir aquele dinheiro, com que viver lá fora. Tanto é que uma das coisas que mais chocou o nosso principal, que a gente trouxe isso no último episódio, falando, que era, poxa, ele sentiu o peso do sangue dos participantes, e aí depois eu parei pra lembrar, mas o peso maior, a morte maior, foi da mãe dele, que ele não tava lá pra ajudar. Exatamente. Não, por exemplo, você falando sobre isso, Sânia, das 2 participantes, uma ter ajudado a outra, cada família, existiu a expectativa dessa menina de deixar a outra vencer, e existiu a quebra de expectativa daquele coadjuvante que matou o árabe lá. Você vê, o cara não tinha família nenhuma. Você vê, o paquistanês. Você vê, o cara tinha filho e tinha mulher pra voltar. Então, e o outro sabia disso. Eu não acho que foi quebra de expectativa, porque o amigo dele, que é o 218, que fez isso, ele já tinha vacilado com o próprio amigo de infância que tava ali no jogo lá da sombrinha, da estrela. Ele lembra que ele chama, exatamente. E aí ali ele já mostrou. Então não foi quebra de expectativa, porque a gente já conhecia aquele personagem. Exatamente. Por quê?
E eu acho que a maldade dele ali não tá nem no egoísmo de não querer o bem do próximo. É querer, se ele vai bem, eu tiro a chance minha. Então, tipo, eu tenho que aproveitar a chance de eliminar o meu concorrente, porque nesse momento, pode ser agora, mas mais na frente vai acontecer. Eu tô falando de quebra de expectativa, não no sentido da gente não saber o que o personagem tava passando. Eu tô falando, eu tô vendo, eu tô falando na perspectiva do jogador, não da nossa, como espectador. Entendeu? Porque, por exemplo, ele podia muito bem, o 218 podia muito bem falar assim, pô, o cara tem família, tem esposa, tem filho. O cara ele é gente boa. Então, eu posso até morrer, mas eu vou ajudar ele, igual a menina fez, entendeu? Ele poderia pensar isso, mas ele não tinha como pensar isso porque ele já tinha feito com um amigo. O amigo dele, ele conhecia que tinha filha, que tinha mãe, ele conhecia a mãe, talvez até a filha, então... Aquele ali, por mais que ele soubesse da história, ele nem conhecia a esposa, nem conhecia o filho. Então, foi meio que não natural, mas assim, fez totalmente sentido, né, dele ter feito aquilo. O problema foi a maneira, instinto de sobrevivência, né? É o instinto de sobrevivência dele. Sim, pessoal, eu tenho que ir embora para trabalhar. Só queria dizer que muito obrigado de novo. E queria adicionar só um comentário sobre isso e uma coisinha mais e já vou me despedir. Queria dizer que sim, que eu acho que o cara, tipo, nessa situação, sim, fez sacanagem com outro cara em Paquistão, com Ali, que era um cara bem humilde, que tinha filho e esposa, mas também, lamentavelmente, era parte do jogo. Tipo, ele usou recursos, como ele falou no final desse jogo, ele falou, vocês tinham dito que, meio que ele estava quase todo suando, todo nervoso, quase chorando, vocês tinham dito que precisava, tipo, vencer a meu contrincante, a meu rival, sem usar a violência. Bom, eu fiz isso. Claro, ele usou a inteligência, usou a sacanagem, fez uma malandragem e o outro caiu. Então, tipo... Ele usou o pré-conhecimento de saber que o outro também era ingênuo, né? Porque ele sabia que o outro era ingênuo. Exato. Então, lamentavelmente, era parte do jogo. O outro que foi ingênuo demais para esse tipo de jogo. Mas, sim, triste. Mas outra coisa que eu ia dizer antes de me despedir tem dois quadros, um não me lembro o nome, mas tem várias obras de arte que fazem referência à série. Uma que acho que é a mais clara, a parte das escadas que vai para um lado e para o outro. Né? Esse é um quadro, não lembro o autor, que tem um nome assim com H, um nome meio difícil, Hager ou algo assim, mas se chama Relatividade. Escher, aí está. Relatividade é o nome do quadro, Relatividade. Muito legal. Que também está homenageado no final de Interestelar, esse quadro. Também está homenageado aí. Não, tem outra referência que eu lembrei na hora, por exemplo, no Yu-Gi-Oh! O enigma do príncipe, né? Quando entra dentro da cabeça do faraó, eu não sei se vocês sabem, no Yu-Gi-Oh! O protagonista, ele praticamente um espírito de um faraó fica dentro dele, por causa de um enigma, né? No caso de um símbolo que tem lá que ele usa. O coração do enigma é basicamente essa escada, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu vi essa escada no seriado, eu lembrei dessa parte no anime de Yu-Gi-Oh! Boa! Pode continuar aí. Boa. E a outra que ia dizer tem um quadro, viu quando eles estão os três finalistas, que estão tipo um em cada cantinho de um triângulo, uma mesa forma de triângulo e a câmera mostra desde um ângulo. Tem uma obra de arte também com isso. Elson está sorrindo, acho que ele sabe o nome, não sei. Você sabe o nome? Não lembro o nome, mas eu sei qual é a obra. Não, eu não lembro o nome da obra, mas isso é outra obra de arte, ou seja, tem essas coisinhas bem interessantes de referências a obras de arte. E o que falei outro dia no final, volto a falar e completar, é o momento em que o policial, que foi uma das melhores cenas que para mim, descobre que é o irmão, aí sim já estava, aí me surpreendeu menos que o assunto do velho. O assunto que o velho era o que administrava pelo menos o jogo de Coreia, até onde sabemos, ou seja, era que mandava na Coreia com esse jogo terrível. Isso me surpreendeu bastante, mas estava sentindo que algo estranho tinha com ele. Quando falava, essa vila é igual, para que estou me ligando, ele é igual onde eu morava. Aí pensei,
será porque fizeram na pesquisa os caras ou porque, não sei. Mas o que sim me surpreendeu menos, mas que foi muito legal, foi que o cara da máscara preta seja, spoiler alert, para quem está escutando aí, os que seguem a página aí, que o irmão, que era o primeiro ganador da versão de Coreia de 98, e o fato de ele ficar aí dizendo para ele, olha, fica tranquilo, não se joga, eu vou te dar poder, você pode entrar na nossa organização, vai ter grana, vai ter poder. Isso é uma dupla referência. E uma referência que falava outro dia, aquela cena do Império Contra-Ataca, de Luke, quando Darth Vader confessa que ele é o pai, não é que ele matou o pai, que ele é o pai, e Luke fica, como assim? Obi-Wan tinha dito que era um herói, que era um cara nobre, que era o maior Jedi que teve, e o cara era o pior vilão. Então, tipo, outra vez aquilo do Yin e Yang, né, que falamos outro dia, todo ruim, todo maldade tem algo de bom, todo bondade tem algo de ruim. E ele se joga no vazio, igual que fez Luke, se joga no vazio, prefere se jogar no vazio, que acho que vai estar vivo na próxima temporada, o policial, acho que vai estar vivo. É tipo Game of Thrones, se você não vê realmente que a pessoa morreu, tem chance de que volte. Exatamente. E a outra referência que eu acho que teve aí, que é onde pegou, de onde se inspirou Star Wars, é na Bíblia. Tem uma cena, Sanya vai saber, tem um momento na Bíblia em que, e isso que eu não sou tão religioso, mas eu estudei isso quando estava na escola católica, quando, na quaresma, naqueles períodos de 40 dias, quando Jesus, na Bíblia, né, supostamente ele vai ao deserto a passar tipo como fome, a pensar, a refletir, a ter mais profundidade, a falar com Deus. Tem a aprovação, né? Aprovação. Tem um momento que se aparece o diabo e tenta ele com riquezas, com poder, com tudo, e ele como que ele um teste para ver se ele aguenta e segue com sua missão, né? E ele aguenta, mas tipo a tentação estava aí, e aqui aconteceu o mesmo. Tanto o Luke como o policial preferiram aguentar a tentação, se resistir e se manter no seu caminho. Interessante. Sim. Legal. Não, mas é bem interessante. Legal mesmo. Essa sua análise... Eu nem Muito bom. cheguei a pensar nisso. Policial, né? Porque eu vi muita gente criticando muito essa parte do policial, achou que foi só foi utilizado como recurso para nos mostrar a visão, né, interna, né, para trazer pro telespectador aquela visão de lá. E eu acho que não, eu acho que tinha propósito, sim. E essa análise aí do Vitor foi ótima, né, porque a cena final dele traz muita coisa relevante, né, para analisar de que sim, ele estava ali com algum propósito de mensagem, né. Acho que o interessante de a gente observar bem essa série é a questão de múltiplas visões que tem na série. Geralmente, quando a maioria dos filmes, cada personagem tem uma visão que no final se convergem numa só. Mas dentro do Round 6, nenhuma delas se convergem. Você vê que as informações elas ficam separadas e algumas, teoricamente, como a visão do policial, morrem ali e você não sabe o que está acontecendo. É muito a questão do policial, porém a questão do policial, ela retrata o quê? A quebra do sistema, de certa forma, que ele tá com o objetivo. O objetivo é o quê? Encontrar o irmão. Então, a família é sempre falando mais alto em todos os personagens. Exceto no 001, que ele é um jogador que já esteve presente no jogo e é um dos principais do jogo. Pode-se dizer que ele é uma espécie de dono também. Olha, eu já discordo um pouco disso. Oi? Nos dois também que a série traz como os verdadeiros vilões mesmo, porque por mais que o 218 tenha sido um grande vilão, no final ele lá, né, vai se redimir se sacrificando. Mas os outros dois, que é o 101 e a 212, que morrem juntos, abraçados na ponte, porque, ou seja, a maldade levou. Eles se mataram ali, né? Se juntaram, mas eles eram tão malvados que eles queriam logo acabar um com o outro, aquela coisa toda. Os dois também não trouxeram nenhuma questão familiar dele. Eu acho que no final, se a gente for parar pra pensar, pelo menos da forma que eu vejo, em todos os sentidos a família perdeu para todos os jogadores. Seja a do jogador perdeu, a própria família do principal perdeu, do policial perdeu, porque basicamente foi o irmão dele que matou ele ali.
O do velho, ele perdeu a família pra poder seguir aquele ritmo, aquele estilo de vida que e ele a princípio seguia. ele vai morrer ali, né? Se não morreu. Mas ele morreu sozinho. E o principal perdeu a mãe, né? Coisa e tal. E eu acho que nesse sentido, basicamente a gente vê que em todos os momentos, para todos eles, apesar do pretexto ser da família, a família ficou em último lugar. O próprio amigo dele, mesmo ele se sacrificando, ele fez tudo aquilo para manter as aparências para a família dele. Ele não pensou, verdade. Ele não pensou na família dele, ele manter as aparências, ou seja, egoísmo puro. Porém, na questão do policial, que eu me refiro. Que é a 60067, eu acho que ela tinha mais essa questão familiar o tempo todo ali, talvez, que era o irmão mais novo. Exato, talvez a única ali realmente que estava pensando na família como um todo, é ela. Era a mulher. Ela morreu pela família, na verdade. Ela morreu pela família. A norcoreana. Não, porque o nosso principal... No final das contas, é pro principal cuidar do irmão dela, né? Ela sabia que ia morrer e falou, não, cuida do meu irmão, por favor, entendeu? Então, tipo, ela não tava pensando nela. O nosso principal não tava pensando bem na filha, ele tava pensando em pagar as dívidas. A filha era consequência. É por isso que eu falei. Não, é por isso que eu falei. É por isso que eu falei que o protagonista era um pouco individualista. Fala, Vitor. Entendeu? É por isso. Deixa eu ver, o Vitor queria falar. Fala, ele já tá saindo. Não, estava por dizer, tipo, muito obrigado de novo. Vou ter que sair porque tenho que ir a trabalhar, mas foi da hora de novo, foi muito legal. E outro dia continuamos com outro podcast. E muito obrigado por convidar de novo Elson, Denise, Sânia e Denise. São muito legal outra vez debater com vocês. E a gente fala semana que vem. Abraço para todo mundo. Abraço, Vitor. Tchau, abraço. Valeu. Então, só continuando, então, no final das contas, eu acho que mostra que o que moveu toda a série não era bem família, era mais egoísmo, né? Talvez eu possa colocar o indiano também. Indiano não, eu falo que é indiano, mas não, é muçulmano. Ele é paquistanês. Ele é paquistanês. Isso. Paquistanês. Ele talvez esteja também movido pela família. Os que estavam movidos pela família foram os primeiros a morrer, essa é a verdade, né? Sim, porque eles estavam mais fragilizados, de certa forma. Gente, falando em família, é aquele casal. O que os dois estavam fazendo ali? Exato. Porque não falaram. Eles voltaram. Pra mim, isso foi um erro de roteiro. Por quê? Porque eles deixaram claro que um ia sair como ganhador. Ou podia sair mais de um ganhador. Eu acho que não é erro de roteiro, porque na verdade, se for parar pra pensar... Eles podiam desistir também. Porque se for pra pensar... Ficando três no final, eles desistiram. Eles ficariam felizes. Eles saíram, eles voltaram pra sair. Mas eu acho que não foi nem erro, sabe o que eu acho? Do casal... fala, Elson. Não, desculpa. Eu acho o seguinte, é que na verdade eles anunciaram quantos jogos eram. Então acho que na cabeça deles poderiam ter mais de um jogador. Em nenhum momento foi dito que só teria um vencedor. Entendeu? Então acho que talvez na cabeça também, deles... mesmo que tivesse dito, tem a regra de que 50% pra cima você consegue desistir. Então se tiver 3 finais, os 2 estando vivos, eles formam já mais de 50. Ainda que fosse mas só sabe um. O que acontece? Uma coisa que eu vi depois, eu não tinha reparado, mas é o seguinte: quem desistisse não recebia nada. Quem recebia eram as famílias das pessoas que morreram. Foi isso no último episódio. Então também não faria sentido eles desistirem depois. Mas o erro daquele eu casal acho que eles não sabiam exatamente... que poderiam ter um vencedor só. Eu acho que essa foi a o erro do casal, exatamente, foi a questão deles dois terem jogado juntos. E sendo que um deles ia ser eliminado, que eles poderiam ter pego pares diferentes.
Mas não, eles jogaram juntos. Então, automaticamente... Não, Denise, tem um princípio dentro do jogo que eu concordo com a Sunny quando ela falou que poderia ser mais de um vencedor. O princípio o quê? Por que na hora de desistir teria que ter maioria para poder acabar com a competição, certo? Por que não existiria isso dentro do jogo? Falar assim, não, a gente não vai jogar. A gente quer dividir o prêmio. Não, acho que não. Se a maioria votasse... Não. Mas aí você tem que pensar... sair. Você tem que pensar da seguinte forma. Sair, ué. Quem é que dita as regras ali? Os caras ditam as regras. Qualquer coisa que saísse fora, provavelmente eles tomariam um tiro. Eles iam tomar uma decisão. Com certeza. Entendeu? Então, ou seja, tenta se imaginar naquela pressão toda que tá acontecendo ali, se você não segue exatamente a risca as regras dele. Eu acho que eles nem imaginavam em dividir o prêmio. Tem duas coisas aqui dessa questão do final, que uma eu fui apresentada ao jogo da Lula logo no início, né? Eu não conhecia, logo no início da série, apresentado ele criança jogando, inclusive com um amigo, que no final, né, acaba os dois retornando à infância. Só que, então ali, como eu não conheço o jogo da Lula, eu poderia teorizar aqui que mais de um vencedor poderia sair, até porque quando eles estavam jogando lá, estavam equipes, tinham várias crianças, né? Mas o que acontece anteriormente, que é o jantar, que é aquele banquete, é um trio. Então já vai ali, né? Mas aí foi por quê? Foi porque só teve 3, aquela disposição das mesas, só restou 3. Até porque ninguém saberia da morte da menina. Teoricamente, ela iria também pra esse jogo da final. Uhum. E ela não foi, ela morreu meio que por acidente, né? Digamos assim. Então, assim, aquela disposição daquele triângulo foi coincidência de ser os 3? Ou sempre acaba em 2 ou 3 personagens ali pra jogar? Eu acho que isso não ficou muito claro. Eu acho assim, outra coisa que não ficou claro. Outra coisa que não ficou claro foi o seguinte: no final ali do jogo dos vidros, eles estilhaçaram os vidros na direção deles. Eles queriam matar os 3 ali. Então, tipo, entendeu? Eu queria matar. Não sei, provavelmente queria matar os 3 pra acabar com a competição, pra ninguém ganhar o dinheiro. Entendeu? Porque você vê, morreu a menina, mas a intenção deles é matar todos os 3. Entendeu? Então, tipo, uma outra referência que eu vi... Ali estilhaçou porque era pra estilhaçar mesmo, acabou o tempo, né? Eu acho que não foi nem esse sentido de matar os 3. Porque senão. Quem tivesse na ponte, tivessem ou não na ponte, iria morrer. Talvez fosse pra eliminar o máximo Danilo, possível. se eles tivessem chegado com tempo mais de folga, que eles poderiam ter chegado com tempo mais de folga, eles nem estariam ali, então. Era o isso. E em cada jogo você vê que tem uma referência daqueles símbolos. O quadrado, a bolinha e o triângulo. Então, supostamente, naquele jogo ali ia ficar 3. Por quê? Porque subentende-se que é o triângulo, que é o trio. Entendeu? Porque, assim, se você observar, naquele do vidro, tem o modelo do quadrado. Em cada vidro daquele. A bolinha de gude tem o círculo. Então, o jogo seguinte ia ficar 3. Pra ficar tipo um triângulo. Eu não tinha pensado nisso. Não. O jogo da Lula seria um que teria perdido, outro que teria ficado no vaga ali e o ganhador, né? Igual, por exemplo, no começo do seriado mostrou isso, né? Mas não foi só 3 pessoas, foram 5, eu acho. Ou 5 ou 6. Se eu estiver enganado. Mas no começo, quando ele tá jogando o jogo da Lula com as outras crianças, era por time, não era? Parecia que era 2 times ali, né? Não, era 2 times. Era um time de 2 e o resto de 3, eu acho. Não sei, eu acho que eram times maiores. Porque eu lembro que, tipo assim, o time que conquistasse aquilo era o time vencedor. Então, apesar de ser individualmente, talvez a tarefa, né? É a questão da bandeira. Você conseguiu lá pegar a bandeira do outro, então o seu time vence. Tem um jogador individualmente vencendo, mas que traz a vitória pro time todo. E isso me faz lembrar de outra coisa. O 001 e o cara mascarado, eles foram jogadores. Deu a entender isso.
Só que, Sim. se eu não me engano, no registro, o cara mascarado tava como 002. Sim. Eu não entendi era o 001 como registro, aí que vem a pergunta. Será que o 001, ele tá desde a primeira versão, sei lá, de 90 e pouco, até lá, sempre eu entendi que o 00... Não, eu acho que tem essa numeração para cada rodada, é sempre a quantidade de pessoas, então vai ter vários 001, vários 002 para cada ano, e eu entendi que o 001 desse ano, que é o nosso senhor, né, de idade, ele era só um bilionário da vida que já não tinha mais o que fazer para ficar feliz e quis aproveitar para sentir aquilo ali. Eu acho que ele nunca jogou no passado, não. Não, acho que ele não foi nenhum ganhador, não. Eu não sei. Deu pena que aparece é porque na cena do registro... teve. Eu sei. É porque o que acontece? Quando... Se parar pra pensar, quando ele usa a máscara de cristal, né? Que ele tá lá, ele é chamado de anfitrião, né? Sim. Ou seja, ele é anfitrião porque ele é o organizador da Coreia. Ele é organizador. Mas quando ele tá com um discurso lá no leito de morte dele, né? Lá na marca dele, ele fala que ele queria sentir a emoção de novo. Ou seja... Não, então, a emoção porque ele falou... Mas o que eu entendi é que... Desculpa. Apesar de tudo, ele já sentiu a adrenalina mesmo dele da vida ou morte. Porque quando ele tava jogando agora, nesse jogo com o 456, ele sabia que ele não ia morrer de jeito nenhum. Ele só ia ser um observador. Não tinha como ele morrer. Então, se ele quer sentir emoção, ele provavelmente tinha isso. Da mesma forma que o 002 já foi um jogador de verdade. E ele foi transferido a ponto de agora ser um dos organizadores. Então, o que eu entendo é que talvez exista os participantes ali sejam os organizadores em algum momento eles foram jogadores e depois se tornaram organizadores, meio que passado bastão. Em contrapartida, a gente tem os milionários. Existia um jogo que tinha risco de morte, sim. Existia um jogo. O jogo da corda, ele deu a dica para aqueles que estavam com ele vencer. Sim, porque se ele caísse, ele ia morrer. Não, entre aspas, porque a gente não sabe. Existia a chance dele perder. Ainda assim, se eles quisessem não matar, dá, porque ali era a guilhotina que cortava. Exato. Então, por mais que o outro time puxasse, se aquela guilhotina por algum motivo não descesse, eles iam ficar pendurados. E eles poderiam dar desculpa que foi um erro mecânico, alguma coisa lá. E também tem aquele negócio. Então, ainda assim, não dá pra garantir que ele ia morrer de fato. E tem aquele negócio também. Risco, né? Presta atenção como é que tava sendo organizado esse jogo. Quando o time ganhava, o perdedor caía lá e o time ia ser retirado, o que ganhava. Tanto que no final o cara ficou surpreso que a mulher sobreviveu, certo? Se num desses motivos o time dele, do velho, tivesse perdido, eles poderiam cortar a corda antes deles caírem, deixasse eles lá e matasse todo mundo. Que o time que tinha sido ganhador anteriormente não ia saber. Então, ali dentro tem um dispositivo. Né? Não, mas ele não ia voltar. Ali dentro mesmo tinha um dispositivo de segurança, se você parar pra pensar, para que ninguém soubesse da identidade do velho. A qualquer minuto os caras podiam estar na plataforma, só cortava a guilhotina, nenhum dos times caía, tirava o velho e matava todo mundo. Que o time que tinha ganhado antes tava lá vivo e não tá sabendo de nada. E tinha gente o suficiente para continuar os outros jogos. Vocês viram na internet algumas pessoas analisando os vídeos da câmera batatinha frita do primeiro jogo? Eu acho que eu vi isso do velho, o velho mexeu. O velho mexeu. Não é nem questão de mexer, é questão do sombreado que tá em volta dele, é um pouco diferente dos outros jogadores, que lógico, quem tá assistindo a série, né, não consegue o olho nu rápido ali, você não consegue perceber. Não consegue perceber. E aí, nem sei também se
se isso que o pessoal tem gostado na internet é montagem, ou se é sério mesmo, se a série realmente tomou esse cuidado de colocar a sombra dele diferente. Também tem aquele negócio, quando teve a rebelião lá, como é que o velho foi parar lá em cima? Entendeu? Acho que era uma cama montada em cima de outra cama. Ele foi parar muito rápido. Provavelmente ele já não estava lá na sala, só apareceu depois. Ou seja, eu acho que sempre teve um dispositivo de segurança para proteger ele, né? Tanto nos jogos, coisa e tal. Eu acho que sempre teve esse dispositivo de segurança. Então, no final das contas, não tinha risco. É por isso que eu acredito que em algum momento, há muito tempo, ele foi sim um jogador. Porque ele pode ter... Se a gente for parar assim, pensar como cargo, o cara lá da máscara, que é o irmão lá, ele provavelmente ele foi um jogador, depois foi recrutado, ele aceitou, foi recrutado e cresceu o cargo até o ponto daquele tá ali onde ele tá. Provavelmente, com a morte do velho, ele vai ser o anfitrião. Essa pelo menos é assim que eu imagino que tenha sido a série. Eu imagino também que esse velho tenha participado de outros jogos como 001, né? Várias vezes para ver tá ali, sempre atuando ali. E é aquele negócio, é como ele me falou. Ele tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha emoção, né? E a emoção que ele sentiu participando de verdade é de ser o sobrevivente, porque o cara quando sai dali é mega milionário, né? O 456 tem uma fortuna gigantesca agora. O cara quando sai ali, ele se torna isso. E provavelmente o cara que organiza não fica atrás, né? As apostas são gigantescas. Então eu acho sim que eles são dessa... É quase uma síndrome de Estocolmo, né? Tipo, você passou por todo aquele perigo e você enxerga de uma forma diferente. Você enxerga dependente daquilo. Eu acho, entendeu? É claro que a gente... Talvez uma segunda temporada explique melhor, né? E assim, em relação a questão do velho... Fala, Danilo. Pode falar. Então, em relação ao 001, eu acho que ele viu o potencial no 456 a ponto de todo mundo, até numa simples flor lá no finalzinho, que ele compra, aparece os símbolos dos jogos. Então eu acho que de certa forma ele viu um substituto, tanto que ele foi até o local para ele voltar ao jogo. Eu acho Quer dizer, para se repetir a história. Então é meio que uma teoria minha que me veio assim, surgiu assim do nada. Mas eu acho que faz total sentido. Acho que talvez deva ser essa forma de recrutar as pessoas. Entendeu? Sim. Eu acho que todos que organizam, sejam de todos os países, são ganhadores de alguma edição. Entendeu? Até porque tem todo o histórico lá, de todos os anos os ganhadores e quem foi os classificados. Porque você pensa só, você sai dali, sempre tem um ganhador. Você sai dali bilionário e você nunca vai expor isso ao mundo? Nunca ninguém expôs. Entendeu? Será que todos eles realmente têm uma cabeça tão ruim assim, de não deixar pra lá? Talvez todos os ganhadores em algum momento vão se tornar organizador e vão desfrutar daquilo. Talvez tenha uma lavagem cerebral depois, entendeu? Sim, porque o futuro dele é se tornar o organizador da história toda. Eu acho. Não, antes de você falar, Denise, eu ia falar exatamente isso. Eu pensei o seguinte: provavelmente o velho ele participou de um jogo antes. Ele teve uma lavagem cerebral e entrou nesse jogo. Até porque, por exemplo, o primeiro jogo, o Batatinha 1, 2, 3, olha a alegria do velho. Ele tava se divertindo ali. A lavagem cerebral deve ser a descrença da sociedade. Da mesma forma que o velho fez Não, acho que é mais a descrença, porque da própria forma que ele fez a aposta no final, que eu acho que aquela aposta é muito simbólica pra série, ele falar a humanidade não tem jeito, ninguém vai ajudar, ele vê as pessoas da mesma forma, o mundo da mesma forma. Então por isso que talvez pra ele
a vida não vale tanto, né? Então é por isso porque que ele não tinha mais por exemplo. família, né? Oi? Da perspectiva, ele não tinha mais. Ele deu a entender que ele não tinha mais família, assim, né? Não tinha ninguém. Então, da perspectiva dele. Dos VIPs, né? Vamos colocar todos eles, os VIPs, que são os apostadores. Talvez eles estejam achando que aquilo ali estão fazendo até um bem à sociedade. Eu tô eliminando essas pessoas aqui que não se importaram de se cuidar. Até porque, assim, em qual área eles são bem-sucedidos? Na finanças, certo? São pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente não conhece o histórico de cada um. E eles podem julgar o próximo como uma pessoa que não foi bem-sucedida na finança, como algo que torna aquela pessoa ruim, porque ela não deu importância ou não cuidou corretamente, né, dos seus bens. Porque, assim, a pessoa pode ser pobre, mas ela pode estar tudo certinho. Sim. E ali todos eles não era questão de não ter dinheiro, era questão de ter problemas com dinheiro, né? Sim. Dívidas altas, apostas, jogos, roubos. Então, na perspectiva dos VIPs, eles podem estar achando que eles estão fazendo até um bem, né? Pode ser. Eu acho que no final essa série... Por exemplo, a paródia a paródia que eu falei no começo do episódio. Os cavalos. Os cavalos necessariamente tem cavalos bons, tem cavalos médios e cavalos ruins. Então, tipo, os bons têm aquela chance de ganhar. Mas nem todos ali que estão correndo, aqueles cavalos que estão correndo, provavelmente tem um ali que nunca vai ganhar. Tem uns que pode ganhar sendo médios, mas os melhores cavalos é os que têm chance de ganhar. Então, a teoria minha das apostas, dos VIP é essa, entendeu? Por exemplo, porque eles não estão se importando quem esteja ali, gente. Exato. Se é bom, se é mal, se é ruim. Entendeu? É a mesma aposta dos cavalos. Então, por mais que tenha alguns que tenham mais chances, por exemplo, questão do cabo de força, homens fortes têm mais chances, ainda assim a série mostrou que todos os jogos dependia de um pouco de sorte. Bom, a da ponte dependia de sorte, o do cabo de guerra, com um pouco de estratégia conseguia. Então, tipo assim, não necessariamente ser o mais forte, não necessariamente. Foi a minha frase, né? Não, sim. A vitória. Ali. Mas, Sânia, eu não considero o protagonista um cavalo forte. O protagonista é um cavalo médio, gente. De médio pra fraco. Eu não vi, eu não sei vocês, mas eu não vi em hora nenhuma ele como o melhor participante. Eu acho que uma característica dele que demonstra uma fraqueza para vencer é a questão de se portar com o próximo. Que, infelizmente, no contexto do jogo, você se importar te traz um benefício, porque alguns jogos, quando você está em equipe, inclusive para você sobreviver lá no alojamento, você tem que se aliar, sim, mas você se aliar se apegando afetivamente, que foi o que ele fez, não é uma boa estratégia. Exato. Se você pensar em vencer, né? Não, em vencer, ele pra mim, representa um cavalo médio, de médio pra fraco. Ele não é forte. Então. Forte ali era o protagonista, forte ali era o cara da máfia. Entendeu? E que até o momento dele morrer, ele fez tudo pra poder ganhar. Entendeu? Por exemplo, entendeu? Fez de tudo. Ele provavelmente, se não fosse a mulher, ele estaria na final junto com o protagonista. Exato. Entendeu? Ou teria vencido, sei lá. Vamos lá. Ele era um cavalo forte, o protagonista não era. Galera, agora que a gente tá caminhando já para encerramento, já batemos nosso horário, eu só quero fazer uma consideração a vocês sobre a possível segunda temporada. Queria falar um pouquinho sobre teorização sobre segunda temporada. E eu queria atentar o seguinte: eu acredito que o nosso amigo policial não vai estar na segunda temporada. Eu acredito que ele morreu. Por quê? Se passou um ano depois que acabou os jogos, né? E nada foi denunciado. Ou seja, o policial não apareceu. O que vocês acham? Não, primeiro, quando ele estava na delegacia, mesmo com as provas que ele tinha, o irmão dele dentro desse jogo, a delegacia onde ele trabalhava não acreditava nele. Então, assim, existe um benefício da dúvida aí, Elcio. Mas ele estava. Agora ele tinha provas.
Agora ele tinha provas, ele tinha filmado, Não, mas- gravado, fotos. Ele não tinha antes. Então, posso falar o que eu penso, assim, pra segunda temporada? Eu analiso a questão do jogo, do criador e dos espectadores. Então, acho que assim, quando se tem uma motivação de fazer, e pelo que eu entendi, convenceram a ele a querer fazer uma segunda temporada, não é algo que partiu dele de ter uma ideia, já de montar um negócio amarradinho pra puxar uma segunda, eles vão visar dinheiro. Então, assim, por que eu acho que pode ter uma possibilidade de a gente ter o policial? Uma é que ele foi um personagem que se destacou para as pessoas, né? As pessoas gostaram do arco dele ser esperto, não ser aquele cara que é pego toda hora. Tem um celular que tem bateria infinita, tudo bem, mas assim, ele consegue se desenrolar, se desenvolver aquilo ali, então isso agradou as pessoas, então as pessoas criaram carinho por ele, pode ter uma expectativa de querer, então isso pode trazer ele, nem que seja pra morrer no primeiro episódio, mas eu acho que eles vão trazer ele aí, e esse ano aí que você falou, eu acho que ele pode estar preso, ou ele pode estar fazendo outras coisas, por quê? Lembra que ele praticamente enviou a mensagem, mas a gente ficou com aquela coisa, a mensagem chegou ou não? Essa mensagem, muito provavelmente, pode aparecer que chegou, que tiveram a mensagem, só que como vocês falaram, poxa, todo ano a gente tem um novo milionário no mercado. Ninguém nunca descobriu, ninguém nunca denunciou, e ali a gente tem pessoas que são todas elas, né, que estão nessa organização, a gente vê que é algo mundial, todas elas com muito dinheiro, então muito provavelmente essa questão de polícia, governo já está envolvido. Então, acho que eles vão trazer esse arco para a série nessa segunda temporada de mostrar que não adianta aquele cara ir lá embaixo, tentar denunciar, tentar correr atrás. O policial dentro da delegacia, no carguinho mais baixo dele, não acreditou. Ok, mas não adiantasse. Se ele levasse lá pro delegado, trazendo, né, para nossa linguagem aqui brasileira, que eu não sei como é que é lá na Coreia. Mas se ele fosse levar pro delegado, pro secretário do Estado, eles não vão acreditar. Quer dizer, vão até acreditar, mas já vão estar ali, ó, controlados, já sabendo o que tem que ser feito, que não pode ser investigado. Então eu acho que pode trazer até o que aconteceu durante esse um ano. A mensagem chegou e aí não deu em nada, continuou não dando em nada. O policial pode estar vivo preso, o policial pode estar vivo levando uma vida de correr atrás para tentar trazer isso para o mundo, porque para mim ali a única coisa que eu vejo como alternativa de solução para esses jogos nunca seria por parte da polícia ou do governo, seria a mídia, seria expor para a sociedade. Não, e eu acho que o policial tá vivo e ele vai participar dos jogos. Por quê? Porque ele viu toda essa sujeira que existiu dentro dos jogos e ele falou assim, o meu irmão ele foi um dos organizadores. Eu vou entrar para poder acabar com isso. De alguma forma, não sei. Pode ser que ele entre dentro do jogo ou tenta entrar na organização de novo. Porque ele vai querer fazer o quê? Eu vou tirar meu irmão dessa sujeira. Entendeu? Ou então, ele pode estar vivo para tentar descobrir todo o esquema. Como é que funciona tudo. Ele pode estar no hospital e de repente ele pode tentar voltar. Não, sim, mas é por causa do irmão dele. Por causa do irmão dele, Deni. Por causa do irmão dele. Falou, o meu irmão também tá organizando mas a questão toda é pelo irmão. Até porque, para ele estar vivo, vai depender mais do irmão dele do que qualquer outra coisa. Porque a única pessoa que tem chance ali de querer cuidar, de querer correr atrás, de pegar ele lá, caso, né, ele não tenha morrido naquela queda e nem do tiro, que seria muito provável, ali a única chance seria do próprio irmão ir lá buscar, resgatar, cuidar e manter, ou no hospital, ou numa prisão, alguma coisa. Exatamente. Mas eu acho que ali o irmão dele, quando se revelou que ele já não se importa com vida humana nenhuma. Porque se ele se importasse, ele venceu, ele é organizador, mas eu não sei se na regra diz que você tem que se afastar de tudo, de toda a família. Porque ele poderia ter voltado para a família dele. Eu não sei quanto tempo se passa o jogo. Eu acho que ele poderia... Ele poderia pelo menos falar com a mãe, que a mãe lembra, a mãe fala assim, fulano, pesquisa, procura saber dele, porque já tem tanto tempo que eu não tenho notícia. Então, assim, uma ligação bastava, né? Ele não precisava estar presente fisicamente, o que poderia, porque ele tá organizando lá, não seria um impedimento dele estar em contato com a família. Eu acho que no final é um desprendimento que eles têm, a ponto de a família já não significar muita coisa, né? Porque nada impedia dele ter contato com a família. Então eu acho que esse que é o grande dilema do jogo. Talvez a mesma coisa que aconteceu com o velho, que ele largou a família dele toda, né? Eu acho que o grande dilema do jogo, na verdade, é o desprendimento humano. É tipo assim,
as vidas não importam tanto quanto elas parecem importar, né? Porque quando ele falou, ó, você vem comigo ou vou te matar. Basicamente foi isso que ele falou pro policial. Quando o policial disse não, o que aconteceu? Tomou um tiro. Ele não hesitou. Não. Eu acho que ele na verdade ele falou assim, tem uma única solução pra você, né? Se você quiser se manter vivo, existe um único caminho. Ou seja, que é o caminho do jogo, né? Você tem que ir por esse daí. Ou seja, é a mesma coisa que a gente tá lá jogando, né? Pra você se manter vivo, o seu oponente vai acabar morrendo. Exato. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E agora, pra encerrar, vou fazer a pergunta chave pra todos. Vocês participariam do jogo? Posso responder? Eu Pode. tenho super convicção e com muita tranquilidade eu falo que não teria motivação para eu participar. Ainda que eu perdesse minha família inteira, sabe? Você não tem nada, se deve para o mundo, eu acho que não vale. Eu não jogaria com a sorte dessa forma. Para mim é um jogo mais de sorte do que qualquer outra coisa. E ainda assim, se eu tivesse sorte de ganhar, é um dinheiro que para mim não tem valia nenhum, não tem mérito nenhum. Assim, então eu não tenho sombra de dúvida de falar que jamais... Não existe a cogitação na minha mente. E não participaria de forma alguma. Eu vou ser bem brasileiro aqui agora. Eu desconfiaria do jogo, por exemplo, se fosse o mesmo caso do protagonista. Cara, bora jogar aqui pra jogar, né? Aquele papelzinho pra virar. Eu já desconfiaria desse jogo. Eu chegaria pra ele e falaria, pra que você quer jogar comigo? Ah, por dinheiro. Falando, não quero dinheiro, não. Acho que no primeiro tapa eu já saía dali, não? Acabou. Já nem teria... Pra mim ali acabou. Pra mim ali acabou. Por exemplo, toma esse cartão. Provavelmente eu pegaria o cartão e na lixeira mais próxima eu jogava. Tipo, eu nem... Agora eu vou dar minha resposta. Vai. Depende. Por quê? Sabe, agora eu vou falar um pouco, bem breve, o porquê o depende de tudo. Depende se eu estivesse na Coreia ou no Brasil. Porque eu acho que a série, ela na verdade, ela fala mais da visão coreana, da visão de estado de espírito da Coreia, deles como um todo, do que pro resto do mundo. Às vezes a gente discutiu, eu analisando o nosso outro podcast, essa é a vantagem de editar, que você escuta várias vezes. A gente tá analisando toda a série com uma visão mais ocidental. E quando a visão coreana é muito diferente, principalmente a deles, porque a gente imagina, estreita, né? Coreia, o pensamento é estreito. A gente pensa assim, Coreia é um país capitalista. Não. A Coreia do Sul é um país capitalista de Estado. O que isso significa? Ela tem seu momento capitalista de investimento, mas é o Estado que controla todas as ações das empresas. Então, nesse parâmetro, ela explica muito como a sociedade funciona. Tanto que lá uma regra é que os meninos até os 16 ou 17 anos não estudam junto com meninas. Todos os colégios são separados por sexo. Entendeu? A visão restrita deles, como as mulheres se vestem, tipo, lá existe uma coisa chamada tamanho único. É igual o cavalo. A paródia do cavalo, Elson, é real. Não é só por causa da posse, não. Exato. O cavalo é o quê? O cavalo é isso aqui, ó. Então, nesse sentido... É a realidade da Coreia. Nesse sentido, eles são muito mais individualistas, né, do que coletivistas. Eles não pensam muito... Sim. No coletivo, eles são muito mais centralizados no eu mesmo. Isso reflete na ação do nosso protagonista quando ele fala: minha mãe pensa mais na minha neta do que de mim, quando ele rouba dinheiro da mãe, ou quando o outro amigo dele tava pensando mais na imagem dele do que da família, e assim por diante. Então acho que como brasileiro, a gente vivendo que a gente tem muito mais esse lado fraternal, coisa e tal, a gente não participaria mais de jeito nenhum, porque o brasileiro sempre dá um jeitinho. Não. Agora, no caso deles, onde
eles sempre podem apostar, sempre podem se endividar, coisa e tal, a ponto de, tipo, as regras trabalhistas não funcionam, coisa e tal, talvez participaria. Pensa no momento de desespero, pensando naquela sociedade, daquela forma, coisa e tal, quando você já não tem tanto desprendimento à vida humana, principalmente a que tá do teu lado, já que ninguém estende a mão pra você, talvez participaria, não sei. Entendeu? Agora pensando como brasileiro, não. Foi o que eu falei foi o que eu falei no primeiro bate-papo, Elcio. Entendeu? Porque, por exemplo, a visão coreana é muito parecida com a japonesa nesse sentido. Gente, você estuda para entrar, você estuda não sei se é na Coreia assim, mas eu acho que é igual no Japão. Você, conforme o seu desempenho, é onde você vai estudar. Tipo, você pega um colégio intermediário, você pega um curso superior. Você nunca vai entrar num curso superior de qualidade se você não estudou num colégio intermediário de qualidade. Sim. Lá existe essa coisa estreita, essa coisa, igual eu falei, cavalo, olhando só pra frente, é só aquele estribo, não sei o nome daquele negócio, que coloca a visão do cavalo só pra olhar pra frente. É desse jeito que a sociedade deles vive. Então, aí a gente volta naquela... Não, aí pensa assim, a minha família tá fodida, minha mãe vai perder o pé, eu vou perder minha filha, eu tenho que arrumar dinheiro. Eu não tô falando que eu faria isso, mas eu entendo a decisão dele de ter feito isso. Porque é igual o Elcio tá falando, culturalmente a visão deles são totalmente fechada. A gente volta ao que a gente comentou muito lá no primeiro episódio, que a gente comentou a questão de perspectiva, né? Então, essa perspectiva deles é bem diferente da nossa perspectiva, né, como brasileiro, como sociedade que a gente tem. E a gente volta ao que o Vitor começou a falar no início, né? O que forma essa decisão? A gente já nasce com ela ou a sociedade? Então, ali a gente está vendo que a sociedade contribui muito para essa formação de indivíduo, de pensar ou não no próximo. E acho que aí, nessa questão que você trouxe, Elcio, não é nem não pensar no próximo. Por mais que eu pense no próximo, não parece que não tem jeito pra ninguém, não tem jeito pra nada, não tem solução pra mim, né? E nem pra mim, nem pro meu próximo. Então, entre eu e ele, só vamos escolher eu. É verdade. Então, galera, muito obrigado a todo mundo. Não é à toa, Elcio, não é à toa que esses países têm um alto índice de suicídio, porque a pessoa acha que não pode fazer nada, e ela acha que o suicídio é uma forma de acabar com isso. Entendeu? Então, para pra pensar, esse jogo é isso praticamente, a pessoa indo pro jogo e fala, não, a minha vida já tá uma desgrama mesmo, eu vou entrar nesse jogo, mesmo se eu morrer, eu vou ter uma chance de ganhar alguma coisa. Então, não deixa de ser um pensamento suicida, né? É verdade. Então, galera, muito obrigado, foi muito bom, mais um podcast com vocês, olha, acho que foi tão bom quanto o primeiro, muita coisa aqui apareceu, coisas que eu nem imaginava, que eu nem lembrava da série, né? Talvez eu tenha que assistir uma terceira vez, não sei, quem sabe. Mas eu tenho que agradecer muito a vocês, de coração, agradeço a todo mundo que nos ouviu até aqui. Eu vou deixar aqui que o pessoal se despeça, e lembrando que a rede social de todos vão estar aqui na descrição, tá? Vai lá, Danilo, manda ver aí. Não, beleza. Eu deixei meu Instagram aí, gente, meu Instagram pessoal. Provavelmente eu vou seguir o conselho da Sana, igual ela falou pra mim no primeiro vídeo. Eu vou começar a gravar alguma coisa aí, mesmo que for pro celular, entendeu? Mas por enquanto eu só tenho esse Instagram pessoal aí. Se vocês quiserem me adicionar pra conversar alguma coisa, pode ficar à vontade. E obrigado de novo, né, Elson e Denise, pela oportunidade aqui. E tamo aí, qualquer coisa, nós aqui, como diz, aqui não tem tempo ruim não, se chamar eu venho mesmo. Mas obrigado aí, boa noite pra todos, bom descanso. Valeu. Denise? Então, galera, sigam lá o Cine Série Play, que lá tem muitas dicas sobre filmes e séries. E valeu, galera, por estar mais uma vez com vocês. Valeu. Sânia? Gente, eu não tenho palavras
para explicar, tá participando desses 2 podcasts, foram os 2 primeiros podcasts que eu participei. E a questão do agradecimento, não só da oportunidade, né, de Elcio, Denise aí, Danilo também, adorei conhecer, falando de Vitor, não tá aqui, mas também a gente tem conversado bastante essa semana, a gente conversou bastante, né, fora aqui do podcast, mas assim, como que trouxe visões e coisas que acho que não passaria pela minha cabeça se não fosse esse tipo de papo, de conversa. Eu tenho certeza que você que tá me ouvindo aqui, com certeza pensou coisas, queria opinar aqui com a gente, lembrou de outras coisas que passou desapercebido por nós. Então, assim, é muito enriquecedor. Brilhanta mais ainda a série. É uma série que está fazendo sucesso, não é à toa. Eu já vi algumas pessoas comentarem sobre é porque as pessoas estão gostando de cenas fortes. Eu acho que não é isso, tem todo um conjunto e a gente conseguiu aqui explorar vários dessas coisas e acredito que tem muito mais, mas ainda assim, nesses 2 que a gente participou, eu acho que a gente conseguiu explorar bastante, foi maravilhoso o papo e eu só tenho a agradecer. Me sigam aí no YouTube, Elson deixa aí o link e até a próxima aí. E é isso aí, mais uma vez muito obrigado, eu sou o Elson, minhas redes sociais vão estar aqui. E vamos pro próximo assunto, né? A gente vai debater aqui, lembra que tem uma enquete dentro do Spotify, onde vocês podem opinar e também podem deixar nos comentários os próximos assuntos. É isso, valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, galera! Tchau, valeu!